Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula deste canal. Hoje apresentando para vocês aí a aula de número 5, potenciação e radiciação. Vamos ver então um pouquinho como é que funciona a parte da potência e a parte da raiz, certo? Antes, peço que vocês então continuem, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo, comentando e compartilhando. Vamos lá. Então, a potenciação, A potenciação, representa então a multiplicação de números ou fatores iguais, que será determinado por um expoente e o seu resultado será a potência da base, Como no exemplo aqui, temos 3 ao quadrado, onde 3, então aqui representa a base, O 2 representa então aqui o expoente. Pessoal. Então, o 2 ele vai representar a parte do expoente. O 9, então, vai representar a potência, que é o resultado então, obtido então, pela potência da base. Então, vai repetir 3 vezes 3 e vai dar 9. Então, vamos ver aqui algumas propriedades da potência. E são algumas aí que vamos utilizar dentro dos nossos cálculos futuros. Então, vamos lá. A primeira propriedade que nós temos é a multiplicação de potências de mesma base. Como isso funciona, Então, nesse caso, funciona o seguinte, a gente vai manter a base e somar os expoentes, Como aqui está o quadrinho como exemplo aqui, No caso, por exemplo, aqui temos a mesma base de expoentes diferentes. E aí, então, a gente soma esses expoentes, A gente conserva a base e soma os expoentes, Como aqui no exemplo. Tá vendo aqui, 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Então, a gente mantém, conserva o 2 e soma os seus expoentes, 3 mais 5, então vai dar 2 à oitava. Próxima propriedade é divisão potências de mesma base, Ao contrário, então, da multiplicação, na divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base e subtrair os expoentes, Como aqui está no quadro aqui. Então, a gente vai conservar a base, no caso aqui, a base A, e subtrair, então, os expoentes, Então, aqui no exemplo, 3 à quinta divididos por 3 ao quadrado, então vai dar 3 elevado então a 5 menos 2, então vai ser 3 ao cubo, certo? Próxima propriedade é a potência da potência. É nesse caso da potência. A potência que a gente vai ter que fazer, então. A gente conserva a base, e a gente multiplica os expoentes. Nesse caso aqui, Tem que aparecer assim, entre parênteses, tá certo? Se aparecer, por exemplo, se aparecer ao contrário, por exemplo, aqui, 3 ao quadrado, vai estar elevando esse expoente, não o número. Não vai estar multiplicando, Então vai ficar assim, ó, 3 à quarta, tá certo? Então tem que estar entre parênteses, como está aqui. Tá? Aí fica, então, a n vezes n, no caso. Então, no nosso exemplo, 3 ao quadrado ao cubo, então vai ser 3 ao quadrado vezes 3, então vai ser 3 à sexta, certo? Próxima propriedade, então, é a potência com o expoente negativo. Nesse caso, então, o que a gente vai fazer? Quando tivermos, então, esse caso aí particular, nós vamos, então, fazer o processo de inversão, O que significa isso, O numerador, então, a gente vai ter que transformar ele em denominador, Colocar ele para baixo, Então, vamos ver como é que fica isso, Por exemplo, aqui, ó,
temos um A menos M, então a gente vai transformar isso aqui, né? Jogar ele para baixo, tá? E aí eu vou colocar o 1 em cima, né? E vai ficar então A elevado a M, né? E o sinal também aqui do expoente, ele acaba então sendo positivo. Como aqui no exemplo, né? 5 elevado a menos 2, então vai ser 1 elevado a 5 a menos ao quadrado, aqui, né? O sinal muda, e então no final fica sendo 1,25 avos, né? Fazendo então a conta, certo? Então, toda vez que aparecer o expoente negativo, a gente então faz esse processo de inversão. Próxima propriedade, expoente igual a zero. Quando tivermos um expoente zero, ou seja, assim, por exemplo, 3 elevado a zero, isso aqui será igual a 1. Isso será sempre, certo? Toda vez que isso acontecer, vai ser desta maneira, tá? E também, né, como aí o exemplo aí, né? E também temos a sexta propriedade, que é o expoente igual a 1. O expoente igual a 1, ou seja, é o próprio número, né? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 1, vai ser igual ao próprio 22. Então, às vezes, a gente nem escreve esse expoente 1, né? Às vezes é o próprio número, né? Tá? Então, repare bem, né? Às vezes pode aparecer assim, né? Ou então, às vezes vem o próprio número, tá bom? Aqui no quadrinho, né? E agora vamos ver a parte então da radiciação, né? Radiciação, então, nada mais é que a operação inversa da potenciação. Ou seja, quanto a gente multiplica os fatores iguais, né, na potenciação, na radiciação é o contrário. A gente vai buscar o valor desses fatores, né, e dando o resultado da multiplicação. Como, por exemplo, aqui, né, então temos a raiz do índice n. Lembrando que aqui, ó, é o seguinte, né, esse n significa o índice, a raiz é o radical, o a significa o radicando e o b a raiz, né? Tá? Então temos alguns casos que pode surgir na hora que a gente tiver os nossos cálculos, né? São 3 casos, né? Por exemplo, o primeiro caso é quando então o ar for maior do que zero. Então vale para tanto caso par ou para o ímpar, né? No caso o índice, né? Então aqui, ó, então, toda vez que aparecer isso, né? A raiz, caso B, vai ser sempre o número real positivo ou zero, né? Como aqui no caso, né? Por exemplo, se eu tiver uma raiz cúbica de 8, aqui vai ser então igual a 2, tá? Só outro exemplo aqui também, né? De um exemplo ímpar, tá? Temos então o segundo caso, onde o A for menor que zero e o índice é par. Se isso acontecer, então não existirá a raiz, ó. Não teremos raiz nesse caso, né, em específico, mas às vezes mais para frente a gente vai ver que poderá existir a raiz se esse número for então um número complexo, né? Se esse número então for complexo, né, que a gente já viu aí algumas vezes, né? Então esse número então existirá a raiz, mas nesse caso não vai existir, tá? Não vai existir, certo?
Aqui não existe. Agora, se for, né, isso vale para todo índice par. Agora, se for o índice ímpar, né, e o A for menor que zero, aí nesse caso existirá a raiz, né, porque o índice é ímpar, tá? E aí, por exemplo, né, aqui a raiz de 3, né, raiz cúbica de 3 de menos 8, então vai ser menos 2. Por quê? Porque aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, menos 2 ao cubo vai ser igual a menos 8. Perfeito? E menos 1 à quinta, da mesma forma, né? Então vai ser quinta, tá? Por esse motivo, então, existe aqui, então, no caso, a raiz no índice ímpar, certo? Continuando, agora vamos ver, então, algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é a radiciação em forma de potência, né? Como isso, né? Já que a radiciação é o inverso da potência, né? Então, a gente pode escrever também em forma de potência dessa seguinte maneira, né? Então, aqui nós temos o índice n, né? E o expoente m. E, no caso, então, fazendo a inversão, o índice, então, fica sendo o denominador de n ali, ó. Tá vendo? Tá? Por exemplo, aqui, ó. Se a gente tiver a raiz quadrada de 4... Peraí. Vou deixar a raiz quadrada de 2 mesmo. Então, se tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 2, então vai ser 2 elevado a 1 ao meio, tá certo? Porque lembrando que quando não tiver nenhum número aqui em cima do 2, então vai ser sempre o índice 1. E aqui também, se não aparecer nada, é sempre o índice 2, né? Então vai ficar dessa maneira aqui, certo? Seguindo, multiplicação e divisão com expoente. Então, às vezes pode aparecer um expoente, e aí pode ter esse caso aqui da multiplicação, né? Que a gente vai manter aí os expoentes. A gente vai multiplicar pelo seu expoente, mas a raiz não vai se alterar, né? Só vai apenas multiplicar. É como se fosse uma equivalência. O mesmo ocorre também na divisão, certo? Multiplicação e divisão com o mesmo índice. Então, na multiplicação e divisão com o mesmo índice, né, o índice então vai se conservar e a gente só vai multiplicar os radicandos. Mesma coisa acontece com a divisão, né? O índice então vai se conservar em ambos e a gente vai então dividir aí os radicandos. Lembrando que no caso do denominador, o b tem que ser diferente de zero, né? Senão não é possível fazer a divisão. Potência da raiz, né? Lembrando que a potência da raiz é similar ao que a gente viu na potência da potência, né? No caso, tem que aparecer assim, desta forma. E, no caso, o expoente ali do lado de fora, ele entra para dentro da raiz, tá? Raiz dentro de uma raiz, né? Nesse caso, então, na raiz dentro de uma raiz, a gente vai, então, conservar a base e multiplicar ali os seus índices, tá? E transformar numa raiz única, tá certo? Bem simples. E agora vamos ver aqui as operações com as raízes, tá? Lembrando que só mais um detalhe sobre as propriedades da raiz, né? Lembrando que aqui, por exemplo, se a gente tiver uma raiz quadrada igual a 1, vai ser igual a 1, tá? Lembrando isso aí também. Deixa eu ver também uma outra propriedade, antes que eu me esqueça, para vocês aqui.
E também se a raiz quadrada de zero também vai ser igual a zero. Certo? Então são essas duas observações aqui que eu tenho que fazer aqui para vocês, né? Para vocês não se esquecerem. Então essas duas observações aqui. Bom? Agora sim, podemos fazer então as operações com as raízes, né? As operações então são as mesmas, só que temos que atentar então um detalhe, né? No caso na adição, na subtração, o detalhe é o seguinte: para a gente poder fazer a operação, né? Então tem que ter, além do mesmo índice, tem que ser então o mesmo radicando, tá? Então vamos ver alguns exemplos e aí a gente soma então ou subtrai os fatores externos, né? Vamos lá ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui nós temos então no primeiro exemplo raiz de 49 e raiz de 16. A gente extrai a raiz normalmente, então aqui vai ser 7 mais raiz de 16 é 4, então aqui vai dar 11. Tá? Agora aqui, ó, preste atenção. Nós temos aqui 2 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quinta de 3. Vamos observar aqui os fatores iguais, tá? Nós temos que observar então aqui os fatores iguais. Então, aqui este é igual a este. E este é igual a este daqui, né? Se são fatores iguais, aqui que a gente pode fazer, né? Aqui, ó, menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 vai dar zero, né? Então a gente faz esse daqui, a gente pode fazer isso. E agora vai sobrar quem? 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3. E aí o que a gente faz? A gente conserva então a raiz, essa aqui, né? Raiz e soma então a parte de fora, os valores de fora. Então vai ficar aqui no caso 5 raiz quinta de 3. Ok? E agora vamos ver então a multiplicação e a divisão. Né? A multiplicação e a divisão vai acontecer quase da mesma maneira, né? A gente vai então, tem que ser, lembrando que tem que ser o mesmo índice e a gente vai conservar então o índice e multiplicar ou dividir, né? Caso apareça aí os radicantes, né? E sempre que possível, a gente tem que simplificar os resultados, né? Sempre que for permitido. Então vamos ver aqui dois exemplos rapidinho. Aqui, por exemplo, ó, mesmo índice, né? Raiz 5 vezes raiz quadrada de 2. O que a gente faz? A gente mantém a raiz, o índice, e multiplica os radicandos. Vai ficar raiz quadrada de 10. Então aqui termina aqui mesmo. Agora aqui, ó, preste atenção. O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui vai ser 12 raiz cúbica de 6 divididos por 6 raiz cúbica de 2. Aqui nesse caso, a gente vai separar. Então a gente vai separar 12 sextos vezes raiz cúbica de 6 raiz cúbica de 2. Então a gente vai aplicar aqui a propriedade então da divisão, né? Mesmo índice, tá? Aqui a gente vai dividir normalmente 12 por 6, então vai ser 2, né? Já aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui num índice só e dividir, ó, 2 por 6, 6 por 2, né? No caso. Então aqui vai ser 2 vezes raiz cúbica de 3. Ok? Tranquilo? Então,
por hoje é só, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando sempre então de se inscrever e curtir e comentar aí e compartilhar, né? E nos vemos então aí nos próximos vídeos.